E aí, gente, tudo bem? Mais um Pode Crer aqui e hoje nós vamos falar algo extraordinário, do pé de jamelão até a Europa. Então vem com a gente e você que está aqui já comenta aí se você faz parte dessa história. Se no momento da nossa gravação aqui você se identificar, você for participante, comenta aqui, eu sou um desses, conta comigo, vamos junto. Hoje eu estou recebendo aqui o meu amigo Pastor Nino, né? Mais conhecido como Pastor Nino, né? Mas é um prazer recebê-lo aqui, meu querido. Deus abençoe seu dia hoje conosco aqui. Nessa mesa vamos contribuir grandes coisas, tenho certeza. Olha, o prazer é meu, uma alegria muito grande e espero que possamos ter um tempo assim expressivo, né, e que possamos ter assim um retorno muito agradável. Que bom. Rapaz, você falou isso aqui nos bastidores e acontece muito comigo também, né? Gladstone, né? Às vezes eu vou pregar no Gladstone. Gladstone. Às vezes eu vou pregar numa igreja, eu falo, repita comigo, Gladstone. Eu já até brinco, né? Pra dar aquele quebra-gelo. Eu falo, irmãos, às vezes eu sou o pastor batista que mais faço as pessoas falarem línguas. Que falar meu nome já é difícil. Mas meu nome é Carlos Gladstone. Mas se chamar de Carlos, eu não Passa sei quem batido. passa. Porque lá em casa todo mundo é Carlos, né? Então meu pai, Carlos Alonso, meu tio, o irmão dele é Carlos Roberto. Aí tem meu primo, que é Carlos Meu Eduardo. Aí Deus. tem meu irmão mais velho, que é Carlos Santos. Tem minha irmã, que é Carla Poliana. Tem minha prima, que é Carla Daniele. Então, Carlos lá é o primeiro nome, que sim, ele foi extinguido. Todo posterior geração extinguiu, só usa o segundo nome, nome composto. Então é Anderson, é Gleison, é Eduardo, é Daniele, ninguém usa o Carlos. Então, às vezes eu tô no lugar, não, Carlos. Aí será que sou eu? É engraçado isso. E assim, Mas eu posso usar o Carlos aqui, que eu acho que é mais fácil. pode, sem problema nenhum, pode, sem problema nenhum. E assim, tem pessoas que têm dificuldade com isso, né, com o nome. Eu, na minha infância, sempre tive dificuldade, porque eu sei que é um nome difícil. Obrigado, mãe, tá? Eu sei que você quis me colocar no mundo e falou, esse menino vai ser diferente, e realmente, né? Mas tem pessoas que às vezes têm essa dificuldade, né, com título, com nome, mas pelo pouco que eu já conheci, convivi, já ouvi do senhor, não existe dificuldade nenhuma, né? Às vezes até um gesto de carinho, né, Sim, Pastor sim, Nino? sim. Tem uma origem esse Nino? Olha, eu não sei. Não sabe explicar. Não faço a menor ideia do porquê. Mas desde sempre me chamam de Nino. Eu cresci na igreja praticamente. Assim, eu me converti com 16 anos. Estou na mesma igreja. Na Né? mesma Na igreja. mesma, eu vou fazer 40 anos agora na mesma igreja. Que bacana. Né? Então as pessoas me viram adolescente. Tem idosos na igreja que me viram, né, magrinho, né, aquele menino. Virou um Nino mesmo, né? Justamente. E após eu ser ordenado ao ministério, continuaram me chamando de Nino. Né? Não de forma desrespeitosa, Aham. mas pelo hábito, O pelo carinho da carinho. intimidade E eu mesmo, nunca né? tive dificuldade com isso. Pode me chamar de Nino, de Pastor Antônio Carlos. Eu tenho um amigo que me chama de P. Moreno, que meu nome é Pereira, o sobrenome é Pereira Moreno. Entendi. Né? Então eu não tenho dificuldade com isso, não. Legal. E assim, Igreja Batista Nova Jerusalém em Chatuba, Sim, né? A igreja vai completar agora 40 em anos, dezembro. né? Bodas de esmeralda, né? Isso. Ó, que bonito, que chique, né? E como é que se deu assim a fundação dessa igreja? Como é que é a história? Como é que ela surge? A fundação da igreja foi bem conturbada, porque nós somos de origem da primeira igreja batista em Chatuba. Uhum. Nós temos a pastora Gláucia, que hoje está na IBNJ em Austin. E na época, em 84, ela foi passar uns dias na casa dos seus tios em Belo Horizonte. E lá ela conheceu a Igreja Batista da Floresta, que é a mãe da Igreja Batista da Da Lagoinha. Lagoinha, sim. E lá na Igreja da Floresta, ela conheceu a experiência do batismo no Espírito Santo. Uma adolescente, 16 anos. Quando ela retorna para o Rio, ela começa a compartilhar essa sua experiência com outros adolescentes. Né? Inflamada, aonde tem palha vai pegar fogo, né? Justamente, e os adolescentes, né, começaram a buscar essa experiência também, foram recebendo essa experiência. Alguns jovens começaram a se aproximar, né, alguns adultos vieram também, né, começaram a se aproximar desse grupo, e o grupo foi crescendo, gerou naturalmente um conflito na igreja, Uhum. né, entre
o grupo mais tradicional e esse grupo agora renovado, avivado, né? Sim. E se gerou um conflito tão grande que chegou a um ponto que já não dava mais para continuar juntos. E era uma época, né, que havia pouco diálogo, pouco espaço e era outra realidade, Não, e né? tinha um trauma recente, porque na década de 60, né, as igrejas batistas já tinham enfrentado um problema desse, né, quando várias igrejas batistas sofreram divisões assim, Uhum. né, ali na década de 60. Então, com 15 anos, um pouquinho para frente, estava se repetindo a história, né? Então, isso já tinha traumas. Será que é cíclico isso? Porque eu vejo que a gente está vivendo esse ciclo agora de novo, Eu assim, já ouvi falar, eu confesso a você que eu não tenho tanto contato assim com as igrejas batistas brasileiras, né? Aham, É mais Batista Nacional, sim, mas eu já ouvi falar, e você vê mesmo a igreja da cidade, né? Que nós sim, conversamos há pouco sobre ela, a Atitude, né? atitude, São várias igrejas, a igreja aqui do bairro da Luz, em Nova Iguaçu, né? São várias igrejas que continuam batistas brasileiras, sim, mas que estão bem avivadas. sim, E aí ela, né, começa a inflamar, e o ponto, o auge da crise foi justamente na minha profissão de fé. Eu estava com um grupo de mais de 20 pessoas para dar a profissão de fé para o batismo, e ao invés de nos ouvirem, né, começou a discussão em torno do problema. Nós ficamos 1 hora e pouca na Assembleia, sentados lá, e não foi tratado do nosso caso, e no final resolveram que nós não deveríamos nos batizar nesse momento. entendi. Foi quando o pastor Josué, que era o pastor na época, falou: não dá mais para continuar assim. Convocou uma sessão extraordinária para decidir se a igreja gostaria que ele continuasse ou não, como pastor da igreja. A sessão foi marcada para o dia 30 de dezembro. E quando chegou ao final da sessão, ele foi exonerado, porque ele não alcançou o quórum que o estatuto exigia, Uhum. embora tivesse a maioria dos votos. Um terço, né? Isso. Ele tinha a maioria dos votos, mas não chegou a Tem que ter um um terço. terço. E aí, ele pediu a carta dele em mãos, dele e da família, e abriu a Bíblia e falou assim: eu só dirijo igreja com Bíblia aberta, e saiu cantando, né? Solta o cabo da nau pelo meio da igreja, e algumas pessoas se levantaram com ele e saiu cantando junto. Eu estava no pátio da igreja nessa sessão, porque como eu não era batizado, não pude entrar. Uhum. Alguém passou por mim e falou assim: olha, o culto hoje é na casa do Francisco Paulo. E eu fui para casa sabendo que ia ter um culto à noite na casa do Francisco Paulo, que depois virou pastor Francisco Paulo, já dormiu no Senhor. E à noite eu estava na varanda da casa dele. E tinha aproximadamente 100, 150 pessoas na varanda da casa dele. E ali nasceu a Igreja Batista Nova Jerusalém, no dia 30 de dezembro de 1984. Interessante. São realidades e são situações que a gente realmente precisa superar, né? E me perdoe te interromper, em março de 2008, nós realizamos a Santa Ceia da Reconciliação. Ó, Nós realizamos uma Santa Ceia lá na igreja, junto com a primeira igreja batista. que Em legal. Chatu. Eles benção. fecharam o templo deles, foram lá para a igreja. E É nós próximo? ceiamos juntos. É bem próximo, bem próximo. Nós ceiamos juntos e fizemos um momento no final do culto com os remanescentes dos dois grupos, de 84, né, que ficou um de um lado, o outro do outro. E eles caminharam até o centro da igreja e ali se abraçaram e foi realizado um momento de perdão, pedido de perdão. Né? Nós intitulamos Santa Ceia da Reconciliação. Isso pela manhã. E à noite nós fomos para a igreja deles fechar o culto lá. Que bonito, né? E é isso, porque o corpo continua sendo um Sim. dentre muitos, né? E eu vejo Efésios se cumprindo, né? A multiforme graça e sabedoria de Deus se aplica aos santos. Então é claro que cada um vai ter sua peculiaridade, sua identidade de condução, mas o espírito e a ação é a mesma. E aí então ali o batismo logo depois aconteceu, né? Março de 85 eu fui batizado. Você foi batizado. Primeiro batismo de nossa igreja. E como é que foi a jornada ministerial? O senhor sentiu essa diferença de peso gradativo de como seminarista, e aí logo depois se deu ordenação? Como é que foi para o senhor esse processo? Eu me converti ainda adolescente, né, em 84. Interessante que eu sou uma pessoa muito tímida. Ainda sou muito tímido. Naquela época era pior ainda, um adolescente, né? Mas eu me converti em setembro de 84,
Quando foi em março de 85 que eu retornei para as aulas, eu estava para fazer o 8º ano, que era o último ano do ensino fundamental na época, hoje é o 9º ano, mas na época era o 8º ano. E eu voltei para a escola naquele ano inflamado, né, desejoso de anunciar o evangelho para os meus colegas. E junto com o Júlio, que hoje é pastor também, nós procuramos a direção da escola com a proposta de realizar um culto com os alunos evangélicos nos intervalos das aulas. E a diretora falou, tranquilo, sem problema, procura a professora Ledineuza, que ela é professora de religião evangélica. E aí nós fomos conversar com ela, eu não conhecia, e geramos uma amizade extraordinária, que até hoje a gente é bem amigo. E ela era diaconisa da primeira igreja batista em Nilópolis. E aí nós começamos a realizar os cultos terças e quintas no intervalo das aulas. E a coisa cresceu tanto que a própria direção da escola nos chamou e falou assim, vocês precisam realizar um culto para a igreja, para a escola toda. O negócio foi ampliando. Foi ampliando. E nós realizamos 2 cultos. Eles interromperam as aulas na hora do recreio. E nós realizamos 2 cultos com a escola toda. Naturalmente, quem quisesse ir embora, podia ir embora. Então, eu diria que já ali, naquele iniciozinho, né, começou a se desenhar o meu ministério. Sim. E dali eu terminei o ensino fundamental, fui para o turno da noite no ano seguinte. Quando eu cheguei no turno da noite, já tinha uma turma fazendo a mesma coisa, né, que nós estávamos fazendo à tarde, só que estava num momento de, digamos, sucessão. O líder estava no 3º ano, estava saindo e eu estava chegando. Ele passou o bastão e eu fiquei os 3 anos seguintes. Que bacana. Liderando o grupo da escola de evangelização. E a mesma coisa aconteceu à noite, nós realizamos cultos para a escola toda, tinha um professor se convertendo. Assim, foi um momento muito, muito interessante. Muito bom. E ali começou a se desenhar. Posteriormente, na igreja, né, eu fui secretário de escola dominical, fui professor de escola dominical. Passou por todas as... Eu dei aula para classe de adolescente, classe de Rompendo em Fé, que era o pessoal que se batizava e ia para essa classe. Eu fiquei 2 anos Rompendo em Fé. Fui professor de jovens. Fui professor de uma classe que, para mim, digamos assim, era um marco de medo. Que só tinha crente cascudo e pessoal bem conhecedor de Bíblia. Eu brigava para manter aquele povo dentro da lição, porque eles não gostavam da revista. Eles tentavam, volta e meia, sair de fora da lição. E eu fiquei um tempo com eles. Tinha o irmão Silas Rondão, um pessoal assim bem expressivo da igreja e muito conhecedor de Bíblia. Até que eu cheguei a ser diretor de escola dominical. Embaixada, lá tinha? Ainda tem. Tem? Ainda tem embaixada. Eu não participei da embaixada, assim, eu participei muito pouco. Mas ainda tem embaixada na igreja. Que bom. Meu filho está envolvido na embaixada, meu filho mais novo. É uma fase muito boa, né? Sim. É muito boa. E aí eu fui a ser diretor de escola dominical. Quando foi em 95, a igreja me recomendou para o seminário, né? Fomos para o seminário. Em 2001, a igreja convocou o concílio da minha ordenação. Fui ordenado em 2001. E aí, em 2007, a igreja me escolheu para ser presidente da igreja. E estou até hoje. Foram ciclos mesmo, né? Então a gente vê assim que... e todos eles fechados, né? Ciclos completos. Sim. Porque às vezes tem essa interrupção, ou processos acontecem, né? De transição profissional, às vezes é transferido para um lugar, quando a pessoa... Acontece muito com militar, né? Aconteceu isso recentemente lá na igreja. Tinha um líder lá que eu também estava com esse direcionamento de levantar, de preparar. Estávamos no processo de desenvolvimento. E aí, quando chegou o final do ano, ele foi transferido para outro estado. E aí... A minha ida para a presidência... Fica interrompido. A minha ida para a presidência da igreja foi justamente por conta disso. O pastor presidente que me antecedeu, ele era da Marinha. E ele estava em final de carreira. Ele precisava assumir o seu último posto, né, para poder ser promovido e ir para a reserva. E ele estava embarcado num prédio, aqui no centro do Rio, ali onde fica o primeiro distrito naval. Ele estava embarcado no prédio há muitos anos. E ele precisava ir para um navio ou ser embarcado em outra unidade militar. Se ele fosse para um navio, ele ia ter que viajar. E se fosse para uma outra unidade militar,
ele optou Também por ia ficar ir, distante da igreja. ele optou por ir para São Pedro da Aldeia. Então, é Era muito uma coisa. distante. Né? São 3 horas de viagem. Sim, sim. Aí ele falou, só não dá. Eu Ele optou preciso por que... mais cômodo para ele, para a família, mas mesmo assim não contemplava toda a estrutura que era a igreja também que ele Justamente. conduzia. Aí ele foi pedir para que a igreja entrasse em sucessão pastoral. E aí começou um processo de E oração, de esse busca. processo lá, teve outros candidatos ou a igreja teve a recomendação e foi direto com o senhor? Foi direto comigo. Ah, Embora tínhamos outros pastores, aham. mas foi direto comigo. Eu vejo que é muito saudável quando a igreja tem essa maturidade do que ela quer e de qual é a visão que Deus já direcionou para ela. E a gente sabe que o anjo da igreja, ele tem autonomia sim sobre a igreja, mas a igreja é soberana, Sim, né? E quando a igreja já está bem estruturada, está com esse direcionamento, se torna mais saudável, porque mesmo a gente sabendo que a gente não está competindo com os outros colegas, né, é dificultoso para alguns irmãos, para outros que às vezes têm um gosto, uma sim, pretensão, sim. e assim, a gente nunca vai conseguir ser unânime, a gente não vai Impossível, conseguir impossível. atender a demanda de todos, agradar a todos, mas Eu a costumo gente... dizer que nós, pastores, no final sempre somos culpados. Não tem É pra onde correr, verdade. entendeu? A Porque culpa é de ficar, quem? pastor, alguém vai ficar insatisfeito com alguma decisão. Então, no final, nós E, somos culpados. e juridicamente também, tudo Sim. quem Sim, responde sim. é o pastor presidente. É verdade. A não ser quando uma igreja tem um outro líder que é o presidente executivo, que dirige a gestão da igreja, Que é mais a presbiteriana que tem essa e o figura, né? pastor é só o coordenador religioso ali. Mas é uma verdade. Eu costumo dizer que a verdade ela vem antes da unidade. Uhum. Porque eu não acredito que vai haver unidade sem a verdade. Sim. Entende? Porque as coisas precisam ser claras, transparentes. Nós estávamos falando sobre isso. Que muitas das pessoas, quando se convertem ou conhecem, têm passado uma experiência mais íntima com Deus, fala assim: poxa, mas agora que eu tomei essa decisão com Cristo, parece que minha vida piorou. Não. Você agora tem luz, você agora tem clareza, você agora tem nitidez sobre o que é verdadeiro. Então, às vezes a pessoa fala: poxa, minha vida tá. Usa até o termo: minha vida tá um inferno. Não, não tá, já tava. Sim. Você agora só tá enxergando o que é de errado, o que é indevido. Então, isso se dá pelo fundamento da verdade. Porque nada podemos contra a verdade, senão a Sim. verdade. Então, a verdade ela vem antes da unidade. Se a nossa verdade é o Senhor, é a palavra de Deus, logo tudo vai se equalizar, tudo vai se alinhar e vai se tornar único. Porque a verdade é insubstituível. É insubstituível. E aí, nessas questões de processo, né, de sucessão, o Senhor assumiu ali, e aí nasce um novo ciclo, né? Porque enquanto ministro que todos nós somos, nós temos nossas responsabilidades, o senhor desenvolveu ali o entendimento do seu chamado já na escola, a igreja reconhecendo e conduzindo para o seminário, o pastoreio auxiliar, e eu digo algo que o pastoreio auxiliar é muito, muito legal, né? Porque eu, quando estava pastor auxiliar, eu tinha soluções para todos os problemas do ministério É verdade. E eu chegava: não, vamos fazer isso, vamos pegar aquilo. Mas quando tu senta na cadeira, parece que fala. Esse dia eu falei assim: rapaz, eu precisava só de uns 2 de eu aqui, lá da época que eu era seminarista, para resolver meus problemas. Aconteceu essa transição de peso, Nós de tínhamos mudança? no seminário o professor Manuel. Ele era professor de paracleologia. E ele era pastor presidente da igreja também. E aí o pastor Hudson, que era pastor de hebraico, ele dirigia uma igreja, acho que na Mangueira, filiada à igreja do Sampaio, onde ficava o seminário. Ele marcou um gabinete uma vez com o pastor Manuel e chegou lá e falou: pastor Manuel, tem umas sugestões. Ele falou: vamos fazer isso. Aí o pastor Manuel falou: beleza, maravilha. Quando você for pastor presidente da sua igreja, você coloca essas coisas em prática. Por enquanto, vamos agir como eu acho que eu devo agir. Uhum. A gente, como você falou, tem muito isso. As pessoas têm sempre solução, sempre sugestões. Eu costumo ouvir todo mundo. Eu falo que eu me vejo na obrigação de ouvir a todos. Agora, se eu vou atender a todos, eu não vou atender.
porque eu não vou conseguir agradar a todos. Eu Mas- já tenho isso na minha cabeça. Imagine Moisés, né? Meu Deus, ele tava adoecendo. Deus deu uma condução, ele tá conduzindo o povo tá se rebelando com os sinais, com as maravilhas, e não é diferente hoje, né? A gente tem uma condição e uma condução da parte do Senhor, e às vezes a gente consegue olhar lá na frente o que Deus revelou Sim. para sua igreja através de nós, mas muitas pessoas não conseguem ter a mesma ótica, não conseguem sim. não conseguem acompanhar, às vezes, a mesma cadência. Tem gente que é acelerado, que quer. Não adianta você correr se lá na frente ainda não está pronto aquilo que você precisa pavimentar, né? E você precisa pavimentar alguns caminhos, algumas estruturas, porque quem vem depois de você precisa pegar aquilo ali, Sim. né? Mais Sim, tranquilo. nós não somos eternos. Por exemplo, uma coisa que a gente sempre tem esse cuidado, né? Quando se torna pastor presidente, você olha mais. Eu, quando auxiliar, eu já observava muito isso. Por eu ser jovem, eu lidava muito com a juventude Sim. e com as, né, demandas, com as atividades grandiosas, mas eu sempre olhei para o público da terceira idade, Uhum. que é uma outra cadência, que tem um outro ritmo, que já transitou tantas coisas, tantos processos. E aí eu falo isso lá, eu falei, gente, a gente precisa... A gente passa rápido nessa pista de buracada aqui, mas a gente precisa passar e deixar ela pavimentada. Porque os idosos, as crianças que vão vir depois, eles não podem pisar em buracos. Eles não podem tropeçar em obstáculos. Então vamos fazer assim. É uma coisa que a gente É porque a gente prisa, vê né? o todo. Vê o todo. Né? Eu não vejo a minha organização ou o meu ministério. Eu tenho que ver todo mundo. Exato. Eu tenho que olhar para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os idosos, para os homens, para as mulheres, para os embaixadores, para os mensageiros do rei. Eu tenho que ter essa visão total. Quem está, por exemplo, na sociedade feminina, ela está preocupada com aquele O grupo. núcleo, Então, o que ela puder puxar Sim. para aquele grupo, ela vai puxar. Só que, de repente, esse puxar vai desequilibrar um outro. E eu tenho a minha obrigação manter a coisa equilibrada. E é muito difícil. Difícil, Muito muito, difícil. muito. E assim, as pessoas falam, né? Ah, pastor, o pastor é tempo integral, é parcial. Eu estou pastor na condição parcial, mas não existe pastor parcial, né? É tempo integral. Não existe. Tempo integral em todos os sentidos, mas também no sentido da aplicação ali do exercício. Mas o senhor tem uma didática de fluxograma de atividades semanais? Como é Sim, que, sim, como é, sim. que é esse integral nesse sentido operacional para o senhor? Você fez uma pergunta, né, que eu terminei não completando. Eu vou puxar junto com essa outra pergunta. Se mudou alguma coisa entre pastor auxiliar e ser pastor presidente? Por ocasião da minha ordenação, a comissão, né, procurou a minha mãe para perguntar se ela concordava com a minha ordenação. Uhum. Minha esposa foi ouvida também. E minha mãe falou assim, não concordo. Aí o pessoal falou assim, por quê? Tem algum problema? Ele bate na senhora? Assim, né? Por que a senhora não concorda? Porque ele vai sofrer. É verdade. Tudo vai ser culpa dele. E por mim ele não iria ao pastorado. Quando ficou definido que eu seria ordenado ao ministério, eu falei com a minha esposa assim, não vai mudar nada, a gente só vai continuar trabalhando, que nós já fazemos com título. Mas muda totalmente. Só vai aumentar um pouquinho a carga horária. Mas muda totalmente. Não, é. E aí eu fiquei 6 anos como pastor auxiliar, né, já sentindo peso assim, a diferença. Quando fui conduzido à presidência, né, eu sou pastor e estou presidente. Eu falo muito isso com o diácono Manuel, que isso está muito resolvido dentro de mim. Eu sou pastor e estou presidente. Sim. Amanhã posso não estar mais presidente, mas continuo pastor. Quando eu fui conduzido à presidência, eu já sabia que não seria a mesma coisa, porque eu já tinha experiência anterior. Falei assim, a coisa vai piorar e vai piorar muito. E realmente, né, as cobranças, né, as críticas. E aí eu fui conduzido à presidência da igreja em 2007. Quando foi em 2013, a igreja me procurou e fez a proposta de eu ser pastor em tempo integral.
porque até então eu estava bivocacionado, né? Eu trabalhava na igreja e tinha meu trabalho secular. E a proposta que me foi feita, a minha família, nós sentamos, conversamos e entendemos que seria interessante. E, então, desde 2013, eu estou como pastor em tempo integral. Embora tenha um bico, assim, eu faço, como eu falei para você antes, eu faço vinhetas publicitárias. Não largou o ofício 100%, ele se tornou parcial agora, só inverteu a ordem. Eu faço de vez em quando, eu faço no tempo vago, assim, e para me manter mesmo dentro do mercado. Sim. Né? Na verdade, para não sair do mercado. Eu estou ali. Né? Então, assim, a igreja veio e apresentou a proposta. E tomando um pouquinho rapidinho um parênteses aqui dessa experiência, é uma dica que o senhor dá para os novos pastores que eles tenham, independente da vocação, do chamado, do reconhecimento, da remuneração que a igreja pode fazer, que eles mantenham a sua atividade, um ofício complementar? Olha, eu sei que é pessoal isso, né? Nós somos batistas. Porque né? Assim, nós somos o que batistas. serve para um não vai servir para todos, mas assim, na sua experiência. Sim. Assim, nós somos batistas. Nós não somos donos de igreja. Né? Existem igrejas que têm dono. Sim. Né? Então o cara vai ficar ali o resto da vida dele, vai passar para o filho, vai passar para a filha. Não é o nosso caso, nós somos batistas. Nós estamos presidindo a igreja enquanto bem servir. Se amanhã a igreja entender que não serve mais, nós somos exonerados e pronto. Então, assim, é o que eu falei, eu me mantenho no mercado. Pode ser que amanhã a igreja entenda que acabou. O próprio Deus pode falar assim, gente, chegou o seu tempo. Eu continuo no mercado, eu continuo estudando, eu continuo atento ao que está acontecendo. Sim. Eu estou conversando com as pessoas, eu estou ali. Né? Não quer dizer que, assim, eu estou com medo. Né? Eu confio na provisão de Deus. Sim. Eu confio no chamado de Deus. Eu confio na vocação. Mas eu entendo que a pessoa precisa, ainda que não exerça, ela precisa estar estudando, ouvindo, porque está tudo mudando muito rápido. Sim. A gente vê os discípulos, né? O próprio apóstolo Paulo, ele continuou sendo armador de tendas. Então, aquilo que é legado seu também não vai se desconstruir, não vai se perder. E Sim. quanto você deixar isso ativo, é importante que seja para complementar algo a mais, que seja para você ter ali a satisfação, às vezes, como um hobby, né? Sim. Muito e a importante. transferência também. Além da publicidade, eu sou fotógrafo. Eu fiz Senac, fotografia. Meu filho hoje, de 14 anos, está seguindo o mesmo caminho. A influência, né? Ele a é fotógrafo. Isso é muito bacana. Com 14 anos, ele já é fotógrafo. Já fez aniversário, trabalha na mídia da igreja. Então você termina influenciando, não somente a possibilidade dele ser pastor, que pode ser que aconteça ou não, mas influenciando na vida profissional. Então eu diria que o ideal é você se manter antenado, ligado. Agora, tem pessoas que vão ser chamadas para o ministério integral e tem pessoas que serão bivocacionadas. Positivo. Isso tem que estar muito claro. Nem Concordo. todos vão ser chamados para a mesma coisa. E a todos, né? A palavra fala, aquele que deseja o episcopado, boa obra, né? Escolhe, deseja. Mas é importante saber que nós não vamos estar inclusos em todas as realidades. Sim. Às vezes a igreja que Deus vai te conduzir, te direcionar, pode ser uma igreja que ela não tem uma saúde financeira, Sim. que ela não tenha uma capacidade ou uma robustez, que às vezes vai ser muito pelo contrário. Às vezes ela poder te assistir, você que vai precisar ainda assistir ela, né? Ou assistir algumas demandas ali. E se Deus te chamou, a mão poderosa dele vai continuar sobre você, Sim. né? E ele vai usar os meios necessários. E um desses meios é você, a sua vida, a sua família, seu ministério. Então é muito importante para as pessoas terem essa noção de como é a realidade. Porque eu vejo que as pessoas têm muito um estereótipo do que é um ministério pastoral, de que pastor é um rótulo, e acaba se tornando, né? Tanto nesse sentido de que quando se fala de pastor, se pensa logo em alguns personagens que estão em evidências.
É igual jogador de futebol. Igual jogador de futebol. Igual jogador Isso de aí. futebol. Não, você quer ser o quê? Quero ser jogador de futebol. Aí o menino já pensa no Neymar, já Sim. pensa no Romário. Mas olha quantos outros talentos que não foram descobertos, não estão em notoriedade, não têm o mesmo Eu recurso. costumo fazer essa comparação entre pastor e jogador de futebol. Que as pessoas pensam no pastor, né, infelizmente, não deveria ser assim, mas numa figura que tem muito dinheiro. Né? Ele manipula o dinheiro da igreja. Né? Sim. Ele tem acesso ao dinheiro da igreja e com isso ele tem muito dinheiro. As pessoas veem um jogador de futebol, veem o Neymar, veem o CR7, veem o Messi, mas a esmagadora maioria de jogadores de futebol e de pastores não recebe nem salário mínimo. É. A esmagadora maioria. Né? Eu fui presidente do conselho de pastores da minha cidade, Mesquita, por 2 ocasiões. E eu vejo que a realidade de 85% dos pastores não chegam à minha realidade. Sim. Eu sou um pastor privilegiado Uhum. e eu tenho total consciência disso. A minha igreja, ela me permite tirar férias anualmente. Me remunera as férias. Você tem um colegiado ali para te cobrir eu também. tenho um grupo de obreiros e quando eu tiro férias, Carlos, eu tiro férias, eu me ausento da igreja. São 20 dias a 25 em janeiro e de 5 a 7 em julho. E eu me ausento da igreja e me ausento em paz, sabendo que a igreja vai continuar. Eu tenho certeza absoluta que a esmagadora maioria dos pastores não tiram férias, eles não têm condição de tirar férias. É verdade. Ele não tem como parar, ele não tem com quem deixar e nem tem como parar. Então, assim, a visão que as pessoas têm de pastor, eu costumo dizer que é lenda urbana. É verdade. Não é a realidade. E não só essa, né? A gente falando sobre essa perspectiva de tempo integral, às vezes a pessoa fala assim, poxa, o pastor tá na igreja, vamos supor, um padrão mais próximo do todo do que a máxima. O pastor tá na igreja 3 vezes na semana. Você me permite te apresentar assim como eu trabalho? Uhum. Porque você fez essa pergunta também e eu estava caminhando para responder. A proposta da igreja em 2013, né, para o exercício do Ministério de Tempo Integral, apresentou também uma carga horária. Ah, sim. O contador da igreja na época, ele falava muito isso para mim, pastor, o senhor precisa ter uma carga horária. Você precisa ter um horário para começar, um horário para terminar. E eu sempre falei e continuo falando, só eu tenho como base, mas eu não tenho horário. Não tem. Não É 24 horas por dia. Eu não tenho como a pessoa me ligar 3 horas da manhã, falei, pô, cara, segura aí porque meu expediente começa às 9. Eu não posso fazer isso. Verdade. É impossível. Não, e tem gente que... Os membros, né? Algumas pessoas também não têm noção de que existe essa realidade. E não só essa. Porque quando você assume o púlpito num domingo... É a ponta do iceberg. Exatamente. O quanto de material didático, de leitura, de sentar, de orar, de buscar, foi gerado para aquele sermão ali. Porque não é massa de bolo, né? Eu costumo falar, gente, vocês acham que eu assumo um púlpito aqui da igreja, que eu abro a Bíblia e o Espírito Santo, ele faz um upload e aparece tudo que eu tenho que ler aqui. Eu não sou um roteirista. É uma responsabilidade, sim. né? Eu costumo dizer que é a ponta do iceberg. As pessoas não veem o que tem para baixo. E aí a proposta da igreja foi o seguinte. Eu teria segunda-feira de folga, terça, quarta, quinta e sexta. Normalmente segunda é praticado mesmo. Terça, quarta, quinta e sexta. Terça e quinta eu pegaria de 9 da manhã até o meio-dia, retornaria às 18h30, 19 horas, e iria até às 22 horas. Quarta e sexta eu pegaria às 2 horas da tarde, iria até às 5 da tarde, e depois retornaria às 19 e iria até às 22 horas. Sábado não tem um horário específico. Se tem algum evento na igreja, eu vou. Se não tem, eu não preciso ir à igreja durante o dia. E domingo, a partir de 9 horas da manhã, sabe Deus até quando. Até a porta se fechar e o último... E aí vai. Então, nós adotamos essa rotina. Essa rotina, eu divido, está no gabinete. Aí no gabinete eu estudo, no gabinete eu oro, no gabinete eu leio a Bíblia, no gabinete eu recebo pessoas, no gabinete a gente conversa sobre o dia a dia da igreja, visita a membresia da igreja, os cultos e as atividades da igreja.
Mas isso é base, aquilo que eu falei há pouco, isso é base. Uhum. Né? Já teve caso da pessoa me ligar 1h da manhã, pastor, a minha esposa está com tudo arrumado aqui para ir embora. Como é que eu falo para esse cara, ó, eu só posso te atender 9 horas da manhã? Não posso. Eu tenho que tirar minha roupa, pegar o carro e ir para casa do casal. Isso acontece de forma Sim. constante. Hoje, nós conseguimos educar a igreja no sentido que eu estou no gabinete. Então, as pessoas normalmente, quando querem conversar comigo, vão até a igreja. Sim. Não vão mais até a minha casa, né? Não ligam mais para a minha casa. E essa privacidade, ela precisa ter. Sim. Porque embora o ministério seja integral, embora o pastor seja o responsável pela igreja, pela membresia, precisa separar a competência, porque nós continuamos sendo pai, Sim. nós continuamos sendo esposo, homens que às vezes precisa da sua peculiaridade. Se gosta de jogar um futebol, se gosta de ir no encontro de carro, se gosta de surfar. E eu tratei isso muito bem, muito claro com a comissão ética do meu concílio, que eu pontuei isso. Falei assim, ó, existem algumas coisas que eu não vou mexer e não vou permitir que a igreja tente mexer. A primeira coisa é a prioridade à minha família. Sim. A segunda coisa é, eu sou um ser humano, mesmo sendo pastor da igreja, pastor da Ordem Batista, eu tenho minhas peculiaridades. Então eu não vou deixar isso ser algo que... Como é que eu vou ser bênção para a igreja se a igreja, para mim, ela se torna um fardo? Então, essa igreja ou esse método não é o que Deus, como Deus me chamou. Então, isso é uma coisa que a gente gradativamente vai sempre ensinando, mas deixando sempre claro. Isso é importantíssimo, sim, né? Sim. Porque tem esse peso desse rótulo do integral que a gente está falando de várias formas e de que isso se estende, às vezes, à nossa família. Né? Nossa família tem que carregar essa obrigação do pastoreio como se tivesse que fazer as mesmas coisas que o pastor, e não tem. cumprir os mesmos horários que o pastor, e nossos filhos têm que ser um mini pastor, e não é. Não, infelizmente a cobrança sobre nossa família é enorme. Sim. A cobrança sobre esposa, a cobrança sobre filhos. Né? Por mais que eu blinde, por mais que eu tente evitar, né? E eu trabalho muito por isso, eu sou pastor. Né? Não é, meus filhos não são, minha esposa também não. Eu sou pastor, mas termina a cobrança acontecendo. E isso é muito ruim, muito ruim. Mas assim, a gente educou a igreja hoje, as pessoas sabem onde me encontrar, a hora de me encontrar, e evita de ir lá para casa, evita de ligar lá para casa. A não ser que for para fazer um churrasco, né? Não, isso aí não chamam. Isso aí não chamam. As pessoas vão chamar, né? Para funeral, para hospital. Eu ia entrar nisso agora. Para churrasco não chama. Não chama, né? Rapaz, tem um irmão lá na igreja, e aquilo que a gente falou, né, sobre a questão da pavimentação, né? Às vezes as pessoas estão muito aceleradas em algumas demandas que elas esquecem desse cuidado com o pastor. Desse cuidado, tipo assim, pô, o que o pastor gosta? Qual que é o time que o pastor torce? Já pensou, tu vai ganhar um presente, não é nem do teu time, tu vai receber, mas tu não vai ficar feliz. Ainda bem que lá na igreja todo mundo sabe que eu sou rubro-negro, né? Já denuncio logo. Eu vou te presentear com uma caneca, eu não sou, né, mas só dar um exemplo aqui, eu sou de um outro time, eu vou te dar uma caneca do outro time, né, sou o Flamengo, vou te dar uma caneca do Vasco porque eu sou do Vasco, não, tipo assim, a gente vai receber por consideração, mas... que utilidade vai ter aquilo pra mim? Então, assim, a igreja, as pessoas precisam ter esse olhar também de amor pelo pastor. E aí tá falando, tem um irmão lá que sempre leva, né? Às vezes ele faz um negócio em casa, ele leva uma canjica pra mim, aí leva um bolo. Aí de vez em quando eu solto no... Irmão, semana eu sonhei com um bolo de pudim, não sei o quê, pra ver se alguém se desperta. Um churrasco, não sei o quê. Mas é isso, pra isso... Não, mas na realidade, cara, o relacionamento com o pastor é muito neurótico o negócio. E quando o operador do pastor tá ouvindo na gravação, assim, será que é pra ele chamar pra um churrasco? Vai pagar o churrasco, varão? O relacionamento com o pastor é muito neurótico. Por quê? Nós não podemos ter amigos. Porque se a pessoa se aproxima muito, já tem alguém que vai dizer lá, tá bajulando o pastor. Não, tá bajulando o pastor. Está tendo interesse, está querendo alguma coisa. E aí as pessoas, com medo disso, aí terminam se afastando. Uhum. É onde eu falo, a gente não é convidado para churrasco.
Para reconhecer um corpo Aham. no IML, rapidinho, pastor. Agora o churrasco, Achei por que o quê? pastor é ET, né? Que Não, não não, tem por vida conta social dessa, também, que eu diria que é por conta esse medo. receio. Se eu chamar o pastor aqui, vão dizer que eu estou bajulando o pastor. Então, assim, o relacionamento ele é muito neurótico. Uhum. Assim, é muito difícil. A nossa vida é difícil, mas graças a Deus, Tem. escolhemos uma excelente obra. Sim, sim, é claro. Agora, sobre essas questões de cerimônia, qual que o senhor mais faz ou fez até então e qual que o senhor mais gosta? Por quê? Porque a gente tem ali casamento, sepultamento, hospital, visita no hospital, culto do ar livre. Por que que eu tô fazendo essa pergunta? O que mais faz e o que mais gosta? Porque nem sempre o que mais gosta é o que a gente mais faz. Ou consegue fazer, né? O que eu mais faço, né, assim, e até não gostaria, é cerimônia fúnebre. Até porque nós acabamos de sair de uma pandemia Sim. e aquele período foi um período assim alucinante. Teve dia de eu ir a 4 É sepultamentos. mesmo, pastor. Foi. Isso é uma coisa assim, de você chegar aqui no cemitério em Ricardo de Albuquerque e ter fila de carro de funerária para entrar no cemitério. Assim, foi um período assim muito inimaginável. Então eu termino realizando mais do que eu gostaria cerimônia fúnebre. Mas eu gosto muito de casamento. Não realizo tanto quanto. Gostaria de realizar mais casamentos, mas eu gosto muito de casamento. Até porque os casamentos que eu realizo são antecedidos pelo curso de noivos. Sim. Né? Então eu sento com os noivos, a gente conversa, a gente troca experiências. Né? Então eu gosto muito da celebração do casamento. Né? E as pregações. Participar dessa história, né? Sim, sim. E as pregações. Né? Você falou participar da história. Eu celebrei um casamento agora de um menino, mês passado, o Isaac. O Isaac e Thaís. Estou até lá em São Pedro da Aldeia. Deus abençoe vocês, queridos. Eu peguei o Isaac literalmente no colo. Eu vi o Isaac nascer, beber. Então ele bebê e agora celebrei o casamento dele. A irmã dele, a Priscila Calazans, que está em Cabo Frio, um beijo também para Priscila, Juninho, a família. Eu vi Priscila chegar na igreja com 12 anos de idade. Eu fotografei os 15 anos dela, quando ela fez 15 anos. Acompanhei o início do relacionamento dela com o Juninho, que é o esposo dela. E era aquele relacionamento que as pessoas diziam assim, isso é impossível. Né? São muito diferentes. Né? Vi eles começando a namorar, né? Participei do casamento deles, do processo de casamento deles. Depois vi os filhos. Então você participa da história, né, das pessoas. Os momentos mais relevantes, né, da vida das pessoas, nós estamos presentes. É verdade. Isso é muito gratificante. É verdade. E eu tô vivendo uma experiência assim também. Como eu disse, né, o ministro lá da igreja, ele foi transferido pro sul, militar. E aí a filhinha deles nasceu agora. Eles estão vindo em janeiro, conseguiram lá uma licença, estão vindo em janeiro porque querem que eu Sim. apresente a filhinha, porque foi um trabalho disso, de ver o relacionamento desde o início, aconselhar, intervir ali num momento muito difícil de crise, Uhum. ver a primeira filha nascer, né, ver agora a segunda, né, e o carinho, né, por esse cuidado, por esse acompanhamento e reconhecendo, né, a autoridade de Deus sobre a nossa vida e Uhum. dizer assim, existe um princípio aqui e esse princípio ele precisa ter ordem. Então, Sim. seguir esse princípio, esse valor é muito, muito bonito. Eu perguntei ao senhor qual que menos gosta de fazer, porque tem um pastor aqui na nossa ordem. Um abraço, pastor Ciro. Que ele fala que o culto que ele mais gosta de ir é culto fúnebre. Meu Deus! Que ele fala que é o melhor momento de evangelizar, porque as pessoas Uhum. estão ali, né, sensíveis. E de fato é uma realidade, mas realmente é um momento assim delicado. Que É em todos os porque, momentos as palavras precisam sim, ser sim, do outro lado tem sábias, pessoas com mas muita dor. estão atravessadas ali por uma outra realidade, né? Sim, sim. Por mais que a gente tenha a consciência da eternidade, né, da salvação, né, que o viver é Cristo, o morrer é lucro, é um momento de muita dor.
né? Então, assim, você consolar, é onde eu falo que o momento da pandemia, por exemplo, foi um momento terrível, Foi. porque a gente não podia consolar, Uhum. né? Eu lembro que eu cheguei numa casa de uma família, eu fiquei no portão, aí tinha uma parte do quintal, uns 5 metros de quintal, a varanda e a família na porta. Eu não podia entrar, não podia abraçar, não podia, Amar de longe, né? né? Então, É assim, uma coisa. o conforto, o consolo que é necessário, né, nesse momento, ele é muito difícil. Por isso que eu não gosto. Você não sabe o que falar. Por mais que você fale, não gera o conforto necessário. É verdade. E assim, a gente está vivendo um tempo geracional, né? Uma mudança de ciclo, uma mudança de realidade. A gente vê uma geração de 10 anos para cá já é outro grupo, já é outra Sim, cabeça, já é sim. outra mentalidade. E acompanhar isso é um desafio. Transicionar é, esses valores para uma nova geração é um desafio. Às vezes é coisa simples, né? Eu vejo assim, meu filho tem 7 anos. Então a tecnologia para ele não é um problema, não é um desafio. Sim. Eu já nasci, né, pegando ali, por exemplo, eu vi máquina de datilografia. Minha irmã fez curso de Eu também datilografia. fiz. Eles não sabem nem o que é isso. Sim. Eles não. Outro dia minha esposa foi ensinar uma pré-adolescente lá na igreja a manusear o projetor, o notebook, com o mouse. Ela falou: bota o mouse ali, clica em cima. E ela perguntou: como que eu faço isso? Não sabia usar o mouse, porque está acostumado só com o touch. Sim. Então, como que tem um desafio tecnológico, geracional tão grande para a gente atrair, desenvolver e poder transicionar esse legado que nós aprendemos dos nossos patriarcas, né? E eu digo isso em todos os sentidos, né? No sentido profissional, como você falou, eu continuo atuando porque eu quero dar referências, eu quero dar é, projeção para o meu filho e tal. Profissionalmente, ok, ministerialmente, ok, a gente entende isso, mas o senhor, se vendo hoje, passou por um líder de vários grupos dentro da igreja, foi seminarista, foi pastor auxiliar, se tornou pastor presidente. Hoje você vê que esses ciclos ele tem se diminuído na vida das pessoas que se sente vocacionada. Como é que tem sido esse desafio para a igreja levantar líderes? Você tocou em dois assuntos distintos, pelo menos no meu entendimento, né? O primeiro é a questão dessa geração. Se diz que um menino de 10 anos hoje ele tem mais informação que um César Que o romano, imperador na época, sim. né? Ele tem acesso a uma informação absurda, né? E como essas crianças e adolescentes estão lidando com essas informações, né, o quanto isso vai ser prejudicial, Sim. nós ainda não temos, né, como dimensionar, mas E que é, provavelmente vai ser e é grande. cada vez uma pressão que eles têm que ser maior, Sim, melhor, superior a um teto que não existe, né? Um sim. padrão que não existe, porque não era o nosso padrão. Então a gente, às vezes, os pais, né, a liderança acaba superestimando algo que não tem nem como medir. Tem muita coisa ilusória, né? Então esses meninos, essas meninas, né, eles estão tendo acesso a coisas assim absurdas e não tem como evitar. Não se para mais esse processo. Uhum. O processo começou e vai continuar daí para pior. A menos que aconteça uma catástrofe mundial e a gente perca a internet, que não vai, provavelmente não vai acontecer, Uhum. né? Então a gente tem que aprender a lidar com esses meninos e meninas, né, com as informações que eles têm, os questionamentos que eles têm. Você dizer pura e simplesmente não resolve. Não. É um não por quê. E esse porquê tem que ser o porquê. E a gente lida na igreja, na Nova Jerusalém, nós temos um ministério infantil muito atuante, extremamente atuante. A igreja investe no ministério infantil. Nós temos salas apropriadas para as crianças. A gente periodicamente investe em equipamentos, né, material didático, investe na formação dos professores, dos líderes. O pessoal faz cursos, participa de congressos, Muito bom. investe por entender que essa geração precisa ser cuidada. Uhum. Os adolescentes da nossa igreja, nós temos um grupo bem expressivo de adolescentes na igreja. E esses adolescentes também são olhados com carinho. Tem um pastor
exclusivamente para cuidar deles, trabalhar com eles. Era o pastor Barroso, agora é o pastor Marcos e a Débora. Né? O pastor Barroso e a diaconisa Paula, agora são Marcos e Débora, né? Que trabalham com eles. A gente faz eventos, a gente está sempre investindo, porque a gente precisa cuidar dessa geração. Eles precisam receber a informação de maneira correta. Né? E é o nosso grande desafio. Né? Ter a informação correta com a informação que eles vão ter no celular, na escola, na rua. Né? Então a igreja tenta trabalhar essas áreas. Sendo que, mesmo assim, é um desafio enorme. Nós temos uma geração que está sendo precocemente erotizada. Sim. Covardemente, eu diria. Isso. Covardemente erotizada, né? De forma precoce. Eles têm informações. Eu tomei um susto. Meu filho de 19 anos, eu peguei o livro dele da escola e vi lá no livro, acho que no 7º ano, se não me falha a memória. Ele está fazendo faculdade agora. Educação sexual, falando a respeito de preservativo. Na minha época não tinha isso. Na escola eu não estudei isso. Mas é muito porque a realidade também mudou, né? Não, então, as informações que eles têm acesso. Eles estão tendo acesso às informações. Sim. E a igreja precisa trabalhar e acompanhar. Uma criança, um adolescente, ele não tinha noção do que era um ato sexual. Então, hoje, eles continuam não tendo noção no sentido do que aquilo ali agrava na consequência. A consequência. Na consequência de ter um filho precoce, de ter uma contaminação irreversível, muitas das vezes. Então, assim, às vezes a solução como o senhor disse, proibir não vai resolver. Então, às vezes a sociedade, o contexto quer amenizar dando paliativos. Sim, né? Sim. E o trabalho maior é educar. Sim. Porque se você educa, você não precisa proibir, porque a educação ela já constrói a consciência, a formação e a responsabilidade, né? Que é o principal, a questão da responsabilidade. Sim. Não é só saber, por exemplo, você falou, o ato sexual, né? O que é, né? Como se evitar filhos, como se evitar doenças, mas a responsabilidade de lidar com isso. E para a gente que tem uma igreja no bairro, na comunidade, é um desafio muito maior, porque eu fui dar uma palestra também assim, uma vez numa igreja com os adolescentes, e eu fiquei também assim, tipo, porque o que eles estavam falando, eles sabiam o que estavam falando e eram coisas assim. E aí eu tipo assim, eu fui com a pauta, acabou aquela pauta, como é que eu vou usar uma coisa que eu tava ali com outras realidades? Sim. E aí a gente começou a conversar, eu comecei a puxar papo, você mora onde? Qual é a realidade? Crianças que ficavam soltas dentro de uma comunidade, e a demanda de uns pais era trabalhar, a demanda de outros era o envolvimento com a realidade hostis dentro daquela comunidade. Sim. Então eles presenciavam, se tornou normal, do normal se tornou ativo na vida deles, e de ativo começou a ser algo que era glamuroso, prazeroso. Por quê? Porque o benefício deles vinha disso, de ter uma vantagem aqui, ou às vezes até mesmo o sustento da realidade da família vinha pelo aquele núcleo ali de realidade. Então, assim, a gente fica com... É igual uma guerra, né? Reparando os abatidos, e são tantos traumas, são tantas sequelas, que algumas são irreparáveis e outras você precisa cuidar de uma forma que às vezes a demanda é muito grande. Sim. É muito grande. É onde eu falo que a gente precisa investir, né, na formação dos professores, dos líderes, né, da igreja, para poder alcançar essas crianças. A maioria que são da igreja, que nasceram na igreja, cujos pais estão na igreja. Mas também crianças que estão nessa realidade que você falou. A Igreja Batista Nova Jerusalém, ela está encravada num bairro que não é o mais pobre da cidade de Mesquita, mas é um dos mais pobres. Nós temos, junto com o Cebinho, que é um outro bairro, e parte de Vila Norma, uma área deflagrada. O tráfico de drogas está ali, né? O domínio está ali, barricadas,
ruas que você tem dificuldade para transitar. E essas crianças convivem com isso. Convivem com o traficante, convivem com o policial corrupto, convive com o conflito entre o policial que não é corrupto e o traficante, né? Convive com o fato de que o traficante manda ir no mercado pegar uma bolsa de compras e dá para quem está com necessidade. Então, assim, é uma realidade muito, muito ruim. Ou faz isso aqui que eu te dou aquilo ali. Também. Né? E aí a gente tem que trabalhar essas crianças, esses adolescentes. Né? É o desafio que a igreja tem. E nesse grupo, aí tem a pergunta que você fez há pouco, né? Vão sair pastores, diáconos, líderes de organização, líderes de ministério. Né? E nós temos o desafio de detectar esses, né? E trabalhar para que eles possam me suceder e suceder a outros. Sim, muito importante. Porque o que eu falei, nós não somos eternos. Nós somos, principalmente o pastor. Né? O pastor é um ser transitório na vida da igreja. Hoje está, amanhã pode não estar. Então a gente precisa ter sucessores. Olhar para esses meninos e meninas. E lá na igreja a gente faz um negócio que eu acho interessante. Não sei se todos concordam, mesmo dentro da igreja. Uhum. Nós estamos no mês da Juventude Batista. Sim. E eu coloco o pessoal para pregar. Domingo à noite, domingo de manhã, quarta-feira. É isso. Adolescente, jovem. A celebração da ceia esse mês foram com diáconos ad hoc. Só adolescentes. Eles que pegaram, levaram os alimentos da ceia. Já preparando. É a geração que vai vir. Então a gente precisa trabalhar muito isso. Muito bom, muito bom. E tem alguma metodologia que o senhor trouxe para a igreja que facilitou isso? Alguma linha de outro ministério que se aplicou e foi muito bom? O senhor já transicionou por essas questões ou não precisou? Não, na verdade a igreja ela tem a sua identidade desde sempre. Uhum. A igreja mudou pouquíssima coisa, assim, a forma da igreja ser mudou muito pouco. Até porque, como eu vim como adolescente da igreja, Uhum. né, então, digamos assim, é manter, né, o que já existe. Então, nós não temos assim nenhuma ruptura, nenhuma mudança. Vez ou outra, até a gente pensa, né, em alguma coisa nesse sentido, mas nunca efetivamente foi posto em prática nenhuma mudança radical do método, da identidade da igreja. A igreja é aquilo ali, não sei. Entendi. Não, mas é isso, cada realidade é a sua realidade, Uhum. né? E assim, qual sermão que o senhor mais pregou? Eu costumo dizer que eu tenho 2 temas que são, digamos assim, mais caros ao meu ministério, que é a questão da unidade e o plano da salvação. Não tem para onde correr. Eu volta e meia estou nesses 2 pontos. Até tento fazer outra coisa, mas principalmente o plano da salvação. Eu cheguei a ouvir uma vez uma pessoa dizendo que era perca de tempo eu pregar no domingo à noite a respeito do plano de salvação, quando a maioria das pessoas já eram crentes. Pregar para 2, 3 pessoas que estavam ali. Eu falei assim, isso não é perca de tempo. Isso aí é o essencial. É o principal. O principal é o plano da salvação. É anunciar Jesus, é apresentar Jesus. O evangelho a toda criatura, ensinando e batizando. É o princípio. Sem o fundamento, não tem estrutura, né? Justamente. Então, periodicamente, uma vez por mês, 2 vezes por mês, eu estou falando do plano da salvação. Muito bacana. Um livro, pastor? Torturados por Amor a Cristo. Um livro bem antigo. Eu acho que você nem era nascido quando esse livro foi lançado. Nem sei se ele é editado. Ele falava sobre a realidade dos crentes na cortina de ferro, que nem existe mais a cortina de ferro, né? Com exceção da China, da Coreia do Norte, né? Mas que existia. Uhum. E os crentes eram muito perseguidos, duramente perseguidos. E foi um livro que me impactou muito. Hoje as pessoas falam muito Os mártires? Não. Tem um acampamento que os jovens... Radical. O Radical. Né? As pessoas falam muito do Radical. Uhum. Eu conheci o Radical há 35 anos através desse livro. Entendi. Bacana. Eu tenho um livro também. Eu gosto muito do livro dos mártires, que é posterior, né? Não conheço esse livro, vou buscar, ver se a gente acha em PDF, se a gente consegue aí para ler. Eu gosto muito de sempre estar vendo material e relendo algumas coisas.
O Livro dos Mártires é um livro que me marcou muito mesmo, né? A gente vê ali a história dos moravianos, que foram homens que se venderam como escravos para alcançar uma ilha que só podia entrar escravo. E nunca ninguém saiu daquela ilha. Ou seja, a mentalidade do poder do evangelho na vida desses caras. Porque É renúncia, né? eles sabiam que eles iam entrar naquela ilha e nunca mais iam sair. Porque eles se venderam, deram a sua vida, Uhum. né? E isso é tão impactante porque só uma mente livre pode pregar um cativo, Sim, sim. né? Eles entraram ali, mesmo eles se vendendo como escravos, eles nunca se tornaram ou seriam escravos, porque eles eram livres. Eles estavam indo ali por uma realidade hostil, dificultosa, iriam encontrar a morte física, mas a liberdade nunca iriam tirar deles. E essa liberdade que eles vivenciavam era a liberdade que eles queriam apresentar Sim. àqueles que ainda não conheciam. Então esse livro me marcou muito. E Orações dos Caçadores de Deus. Tem um filme, tem um livro Caçadores de Sim, Deus sim. e tem Orações dos Caçadores de Deus. E uma das partes também desse livro fala que em um grande avivamento, é, o, o, o pastor, né, narrando um acontecimento na igreja, ele relata o que para ele é um avivamento. E ele fala que em meio a todo um acontecimento dentro da igreja, ele descobriu o avivamento olhando para um canto e vendo um menino parado, fora de todo o movimento que estava acontecendo, chorando. E quando ele olhou para o chão já tinha uma poça. E ele entendeu que o avivamento era o quebrantamento Sim. por completo. E aquelas lágrimas demonstravam a intensidade do que aquela emoção estava sendo tomada, a ponto de fazer uma poça, né? E a gente sabe que a lágrima, ela é um líquido que não é uma água, que a intensidade dela de se dissolver e evaporar é muito mais rápida, Sim, sim. né? Mesmo sendo um fluido. Então, para se ter uma poça ali, Uma quantidade enorme. aquilo foi mantido. Então, ele fala no livro que o avivamento é um grande temor, uma grande responsabilidade e um quebrantamento de tal ponto que não deixa a fonte secar. Não é à toa que Deus Me não marcou resiste muito um isso. coração quebrantado e contrito. Isso me marcou, Uhum. né? E eu emprestei esse livro para um jovem, fui atrás, depois nunca mais recuperei, mas depois consegui comprar o outro. Mas assim, são dois livros que foram muito importantes para mim. Um pastor na sua... Sei que são muitos, é difícil até botar essa questão assim, mas um pastor que marcou sua vida. Olha, é impossível eu não citar o pastor emérito da Igreja Batista Nova de Jerusalém, o pastor Josué Rodrigues Gomes. Ele está com 90, acho que 90 anos, quase chegando, não sei, não lembro. Ele marcou toda uma geração. Uma vez, a diaconisa Madar, perdão, que foi membro de nossa igreja, ela disse que fez uma relação de mais de 100 pastores e pastoras que foram gerados a partir do pastor José. Então foi um homem que marcou uma comunidade, marcou uma geração. E hoje nós somos frutos desse legado que ele deixou, né? Nós temos pastores que você olha para eles e fala assim: é o pastor José. O jeito de falar, o jeito de trabalhar. Pastor Adolfo, pastor Rogério. Você olha para eles, é o pastor José. Então foi um homem que marcou a minha vida, não somente a minha vida, mas a vida de centenas de muitos, né? Que bacana. Às vezes a gente fala assim, se falasse um pregador, talvez sairia outro, se falasse um bom líder. Tenho muita boa referência de um para, se fosse titular, assim, pregador e tal. Mas como pastor também, o meu último pastor, pastor Cláudio Capetini Mose, está ainda pastor presidente na Primeira Igreja Batista em Duque de Caxias. Foi um homem que transicionou a nossa vida, a nossa família, assim, com muito carinho, né? Como te disse, né? Eu sou filho de pastor, meu pai estava debaixo do pastoreio do pastor Cláudio Capetini até eu assumir a igreja. Depois que eu assumi a igreja, meu pai veio, que legal. ficou um ano lá e depois veio
me ajudar ali no trabalho, né? E meu avô foi nascido não, mas criado na igreja, e aí a gente tem todo esse carinho, todo esse vínculo, né? Com essa história, desse laço, Uhum. né? Então é muito importante a vida dele para mim. Agora tem um que, daqui de Caxias também, que o pessoal fala muito, é o pastor Nemésio. Foi um pastor também, assim, fora da curva no Uhum. tempo dele, né? Então, Agora, a minha a gente geração, tem memórias, né? a minha geração, que no caso não é a sua, né? Eu sou um pouco mais velho que você, não tem como fugir de Caio Fábio, Ah, né? sim, Não tem como fugir do próprio Silas Malafaia, não tem como fugir do Jimmy Swaggart, porque eram os pregadores sim. top da nossa época. Não tem como esquecer do Fanini, né? Fanini no Maracanã, Maracanã lotado, né? Ele, Billy Graham. Assim, mas a nível pessoal de convívio, É, é o pastor José. é isso aí. Agora, uma referência, não precisa ser religiosa, uma pessoa que você olha assim, líder que te inspira. Quer que eu comece? Não, não, Tá. eu não sei como, né, os mais novos vão reagir a isso, mas eu sou um profundo admirador do Fernando Henrique Cardoso. Meu avô falava muito do Fernando Henrique também. Eu, durante muito tempo, eu fui tucano, assim, votava no PSDB. Uhum. Votei no Fernando Henrique, votei no Covas, votei no Zé Serra, votei no Alckmin, cara. Consegui votar no Alckmin, Por conta da legenda também, por conta do da questão PSDB. partidária ali. Durante muito tempo eu votei na admiração que eu tinha no Fernando Henrique Cardoso. Depois, acho até que, por ser humano, né, Uhum. ele fez até algumas escolhas e atitudes que eu não concordo. A maior delas é se aproximar do Lula, mas durante muito tempo foi uma referência. Eu fui PSDB, tu votava no PSDB. É. Eu sou muito do ícone que é nacional, que é emblemático, é, que todo mundo conhece, até as gerações que não viram, né? É o Ayrton Senna. Sim, Eu aí tive a sandália do Seninha quando criança, né? Não, eu quero, mãe. Mas hoje olhando, né, o documentário, olhando toda a história, podendo olhar fora ali da área de atleta, de exposição, de mídia, você olha a construção de como o cara era performático, era dedicado. Então é uma, uma figura pública assim que me inspira muito, é o Ayrton Senna. nós somos carentes de De referências ícones, né? ou ídolos. É, Né? Nós temos referências mais negativas do que positivas. sim. E isso pesa muito, né? Sim, Isso pesa sim. muito. É, e o senhor é muito ativo assim no futebol, acompanha? Torcedor do Flamengo? Eu sou torcedor do Flamengo. Eu tento acompanhar, É. né? Assim, eu até por entender que tem pessoas que gostam de sofrer, né? São botafoguenses, vascaínos, tricolores. Eu não consigo entender por quê, mas né, Eles ainda não entenderam que o senhor já levou sobre si, né? Todo o castigo já assim, tá. eu fico olhando, a pessoa torce por um time que não ganha título há séculos, mas está lá, né? Mas isso aí é detalhe, né? Isso é detalhe. Mas eu sou flamenguista, tento acompanhar o dia a dia do clube, as notícias. Né? Hoje a seleção brasileira não me chama muita atenção, eu Rapaz, estou tanto quanto eu também tô. desmotivado. Ó, eu acho que desde a de 98 pra cá já não. 2002 que foi É, campeão, ainda deu para levar, mas deu, mas. É, 2002, exatamente. Mas pra cá já não tem mais sangue nos olhos. sim, Eu sim. já não sei mais nome de jogador nenhum. Eu parei lá no Branco, Dunga, Rivaldo, Rapaz, tem Denilson. jogador que eu não faço a menor ideia quem é, cara. Esse último torneio que a seleção participou agora, que Savinho, quem é Savinho, cara? Eu Eu nunca conheço ouvi o falar, Sábio, então, que foi jogador do Flamengo. justamente, mas Savinho, Artilheiro, camisa eu perguntei meu 10. filho tem 19 anos, falei, Guilherme, quem é Savinho? Ele falou, pai, não faço a menor ideia. Então tem uns jogadores que estão surgindo que a gente não sabe se realmente deveriam estar, se foram colocados. Então eu não tenho acompanhado muito, não. Mas o Flamengo, inclusive, já estou na expectativa do que vai acontecer hoje, né?
Nós Uma vez Flamengo, nós estamos na quinta-feira, né? sempre. Tem jogo hoje na Libertadores. Vamos ver. Tá desafiador, né? Porque eles lá estão começando a temporada, né? Aqui a gente já Não, tá e tem a indo. questão da altitude, né, cara? São Já tá 3 indo mil já e poucos metros, desgastado. quer dizer. Bacana. Pastor, foi muito bom conhecer essa história, poder contribuir aqui com essa memória tão simbólica, tão emblemática desses 40 anos da igreja, do senhor ali contribuindo com essa obra ao longo desses tantos anos também. Mas eu queria fechar com uma história aqui que eu tô sabendo. Da varanda do pé de jamelão até a Europa. Fala pra mim aí. Bom, como eu falei, eu estava na manhã do dia 30 de dezembro de 84, no pátio da Igreja Batista da Chatuba, quando alguém passou por trás de mim e falou assim: o culto hoje é na casa do Francisco Paulo. Na casa do Francisco Paulo tinha uma varanda enorme, acho que uns 10 metros de varanda, comprida. E quando eu cheguei na casa dele, chovia torrencialmente. Era muita chuva. E tinha mais de 100 pessoas empilhadas naquela varanda. Naquela noite, começou uma sessão extraordinária em que foi fundada a Igreja Batista Nova Jerusalém. No dia 31 de dezembro, nós fomos fazer o culto na casa em frente, que era a casa da diaconisa Madá e do diácono Silas, que já dormem no Senhor também. Tanto o pastor Francisco Paulo como a sua esposa, a diaconisa Cidiomar, já dormem no Senhor, e a diaconisa Madá e o diácono Silas também. Na casa dele, o culto foi debaixo de um pé de jamelão. Era o culto da virada. 10 horas da noite começou o culto. Por volta de umas 11 horas, passaram a palavra para o pastor José para ele pregar e começou a chover. O pastor José abriu a Bíblia e falou assim: a minha Bíblia vai esfarelar, mas eu não vou parar de pregar. E aí nós começamos a orar. E a chuva parou, justamente em cima do local onde nós estávamos. Na rua chovia, na rua de trás chovia, mas onde nós estávamos não estava mais chovendo. E o culto transcorreu o tempo todo assim. E as pessoas que passavam na rua perceberam isso. Perceberam que onde a gente estava, não estava chovendo. Dali, 2 semanas depois, nós fomos para um barracão. Nós pegamos um terreno emprestado, botamos um telhado, não tinha parede, não tinha porta, só tinha um telhado. E nós ficamos nesse barracão 3 anos. Nós compramos o nosso terreno. O terreno era um pântano. Foram necessários mais de 200 caminhões de aterro. E eu tenho que agradecer muito a Deus pela instrumentalidade do falecido prefeito de Nilópolis, Farid Abraão, que faleceu durante a pandemia, que ele mandou para a igreja esses 200 caminhões de aterro, mandou maquinário para poder fazer terraplanagem, né, do terreno. E nós começamos ali a construir o nosso templo. Como eu falei, nós estamos num bairro extremamente carente. É o final do nosso município, faz divisa com Nilópolis e com a cidade do Rio de Janeiro. E nós construímos um templo ali, temos um amplo estacionamento, salas para as crianças, para adolescentes, salão de festas. Deus nos proporcionou tudo isso. Quem chega ali não diz que nós estamos na Chatuba. Milagre de Deus. Quando foi em 96, o pastor José entendeu que era o momento dele sair da igreja e começar um processo de sucessão pastoral. E aí a igreja escolheu, na época era um só pastor, o pastor José, e a igreja optou por ter um pastor, um ministério plural. Ordenou 4 pastores, e desses 4 escolheu um para ser o pastor presidente. Ordenou o pastor Mauro, o pastor Dinaldo, o pastor Silvano e o pastor Antônio. E escolheu o pastor Mauro para ser o pastor presidente. O pastor Mauro, quando chegou por volta de 2000, mais ou menos, 2001, ele começou, creio, impulsionado pelo Espírito Santo, a abrir outras igrejas. Aí nós abrimos a igreja em Corumbá e Jardim Nova Era, em Nova Iguaçu. Depois nós abrimos em Palhada, também em Nova Iguaçu. E depois abrimos em Austin, também em Nova Iguaçu. A igreja de Austin tinha uma família que estava indo para a França. E essa família começou lá um núcleo na casa deles, chamando. Eles começaram a cultuar aquela família. E alguns vizinhos, algumas pessoas começaram a se aproximar, outros brasileiros começaram a se aproximar. E começou uma igreja em Paris, na França.
Igreja Batista Nova Jerusalém, em Paris. A igreja de Paris abriu umas 3 igrejas, Lyon e umas outras 2 cidades que eu não lembro agora. Aí pediram socorro na Irlanda. Uma família foi para a Irlanda, não tinha igreja, na cidade que eles estavam. E aí começamos uma igreja na Irlanda. Completou agora 2 anos a igreja da Irlanda. Então, de uma varanda, de um pé de jamelão na Chatuba, em Mesquita, para a Europa, até aqui nos ajudou o Senhor. Nosso Deus é Deus extraordinário, né? E aí eu me recordo aqui do início da nossa história, o senhor falando, né? Tudo porque um chamado, uma convocação, um posicionamento, né? E a canção, né? Que inicia nesse processo aí de Sim, solta o cabo da nau, deixa tudo que tá te prendendo sim. Vamos remo nas mãos e navega. e tem que remar. É. Solta o que tá te prendendo e vamos remar. E essa condução da parte do Senhor é que nos leva a alcançar novos horizontes. Acredito que todos nós temos o nosso raio de ação, Sim, né? Mas nós também temos o nosso raio de visão. Então é preciso alinhar isso. Aonde eu alcanço aqui, mas aonde eu vejo é adiante. sim, Então que você que esteve aqui conosco nesse bate-papo entenda desse chamado de Deus para sua vida. Às vezes você pode ter hoje um raio de ação limitado aos seus olhos, mas o que Deus tem para sua vida é grandioso, é extraordinário, e Ele pode te levar e fazer cumprir a palavra dele na sua vida. Então, desenvolva aquilo que está na sua capacidade, na sua competência, que Deus vai realizar o extraordinário que depende dele. Deus abençoe sua vida. Pastor, obrigado eu que por agradeço. esse momento ímpar aqui, ter compartilhado desse momento, ter aprendido tanto aqui nessa mesa contigo. Certamente vamos proporcionar outros momentos, vamos Farei com falar aqui prazer. sobre outras coisas, sobre outros assuntos, né? Mas agradecer e te passar a palavra aqui para você deixar seu encerramento com a nossa audiência. Olha, eu agradeço muito o privilégio de estar aqui com você. Foi um momento muito agradável, muito bom. Eu quero mandar um abraço para minha esposa, a belíssima Gisele, os meus filhos Guilherme e Lucas, a membresia da Igreja Batista Nova Jerusalém na Chatuba e as demais IBNJs espalhadas, né, nesse Rio de Janeiro e no mundo. A todos aqueles que foram gerados nesses 40 anos. Nós temos pastores em diversas cidades do Brasil e do mundo, né, que foram gerados ali na Chatuba, e eu louvo a Deus por isso, e eu quero que o Senhor continue abençoando a sua vida de forma tremenda e poderosa, e te usando onde você foi plantado, você foi tirado da Chatuba, foi levado para outro lugar, que você continue frutificando, e para a Igreja Batista Nova Jerusalém na Chatuba. São 40 anos, em todo o tempo, anunciando o amor de Deus, com todos os desafios que se apresentaram ao longo desses anos, momentos em que nós pensamos que iríamos parar, que a igreja iria fechar as portas, momentos em que parecíamos que estávamos no céu, vivendo situações extraordinárias, milagres extraordinários, que possamos, nos próximos 40 anos, se não formos arrebatados, continuar contando com a boa mão do Senhor em nosso favor. Quem começou a boa obra é fiel e poderoso para nos conduzir até o término dela. Eu amo vocês. Que o Senhor continue nos abençoando. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Parabéns à igreja, parabéns a toda a liderança e vamos avançar. Fica aqui mais um Pode Crer. Um abraço. Fui.